Boa noite a todos. 20 horas e 17 minutos na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Hoje é dia 10 de agosto de 2020 e estamos aqui na 45ª live. Vida de comentando no dia a dia. E hoje a live é diferente. Hoje eu completo 25 anos. E tenho muito a agradecer a Deus, primeiramente, a minha família, a meus amigos, ao Cosito, a sociedade geral que me conhece, que me dá também. Boa noite, Marcina, boa noite. Fique comigo, Marcina. Hoje é meu aniversário e hoje vamos comemorar. Boa noite, seu Nio Agostinho. Hoje aqui vamos comemorar. E eu quero começar cantando um hino. Hoje não vou falar de política, nem de futebol. Vou só agradecer a Deus e agradecer. E falar aqui em nome de alguma pessoa. Participe na live, participe comigo. Muito obrigado, Marcina. Muito obrigado pela felicitação. Eu quero começar cantando isso. 597. Sério, meu aniversário é hoje, Nio. E por isso aqui a live é especial, Nio. Hoje eu não vou falar de política, nem de esporte. Só vou falar de agradecimento. Por cantar 597. Eu não sei cantar, minha voz é feia. Mas eu quero adorar a Deus. Adore comigo, seu Nio. Muito obrigada, seu Nio. Caçador, vamos lá. Caçador, por essa vida, pelo bem, que pelo. Caçador, pelo futuro, e por tudo que passou, pela bênção te amada, pela dor, pela visão, pela casa te amada. Caçador, pelo perdão, casa bem no azul celeste, e por no pequeno também, pela onça e no caminho, por que ela tem. Pela escuridão da noite, pela ideia que virou
pela se empotida pelo sol, o que falou pela cruz e o sofrimento imputou da provação, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima bendita, pelo alívio que se dá, pelo dor da eterna vida, sem ficar, sem te dar. Aleluia. Tenho muito a agradecer a Deus nos 25 anos de vida. Não só pelo o que é muito, estou agradecendo como saúde, paz, felicidade, família. Mas quero agradecer ao Senhor pelo sacrifício na cruz. Quero agradecer a Deus pelo verbo do tempo estar perto. Quero agradecer a Deus por tudo que pude conhecer sobre o Senhor. Porque se não fosse sua infinita vontade e misericórdia, eu jamais tinha conhecido esse Deus maravilhoso. Hoje estou afastado da igreja, mas eu tive um privilégio de pegar a palavra de Deus todo o tempo. E que privilégio. São coisas que a gente nem percebe, mas são todas coisas que a gente tem que agradecer ao Senhor. Coisa mencionável, coisa que ao nosso olho pode não parecer nada, mas sentir a gente morre, a gente não vive. O que seria de nós se no momento de tristeza a gente não pudesse se ajoelhar e falar com Deus? Já pensou? Quantas vezes na minha vida eu chorei e chodia eu e Deus para me consolar, para me ajudar. E Ele nunca falou comigo. Ele nunca me deixou cair, Senhor, no desespero. Então é por isso que mesmo na minha infidelidade, mesmo porque estou fiel, mesmo na minha indignez, porque não sou nada, sou pequeno, mesmo na minha pecaminosidade, porque se sou pecador e estou pecado, não tenho vergonha de dizer. Porque a gente tem que admitir aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz. Deus tem cuidado de mim. E é por isso que eu agora vou cantar esse hino, que é mais que um hino. Esse hino é uma oração. O 370. E depois dele eu vou começar a falar de alguma pessoa da minha vida. Porque nesse primeiro momento eu falei de Deus, doendo dele, que é um cristão. Porque sem Deus a gente não é nada. Agora com Deus a gente é mais que vencedor.
Não adianta dar tudo bem na nossa vida. Saúde, família, relacionamento, coisa no ponto. Mas se a gente não tiver tempo, a gente não é feliz. Agora pode estar tudo mal. Mas se a gente tiver a opção de Deus, a gente é feliz. Porque a casa dele não passa. A presença dele muda todo o ambiente. O nosso redor. Muda todas as horas, muda para melhor, como disse naquela. E não vai ser mais que vencedores. A presença de Deus é impactante, é magnífica. Marciana, muito picada, Marciana. Agora, dona Marciana, eu vou contar aqui o hino dos 70. Bom, tem uma oração. Oh meu Senhor, tenha gratidão por tudo que suficiente por mim, por tua graça e consolação, que me encheu de venturas de mim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai, Senhor, vai humilhar do céu de amor, fale mais grato a ti, mais grato a ti, te quer saber. Se meu coração a santificar, te atai a fé, com sua celeste consolação e libertar, te deixar de pé. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado. Oh, Pai, Senhor, vai humilhar do céu de amor, para mim mais grato a ti, mais grato a ti. Oh, meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Não pecado bastante assim, só que nunca sempre posso vencer. Mas grato a ti, mas grato a ti, mas consagrado ao Pai, Senhor, mas humilhar do céu de amor. Pai, mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia, aleluia. Se você perceber, meu querido Leon, minha querida Marciana, aqui na segunda top tinha assim. Picaça dente ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, com excelente e consolação, e liberdade, verdade, bem, é verdade, tudo é de graça, tudo que a gente tem é de graça, porque se dependesse de nós, a gente não teria, porque a gente não tem condições. Ele ia dar para nós aqui
Doutor Jadson. Boa noite, irmão Jadson, tudo bem? Quero dizer que estou fazendo a live de hoje especial em agradecimento a Deus pelo meu aniversário. E por isso que eu não estou comentando nada, porque hoje é só agradecer. Eu queria dar 2 capítulos que forem aqui para compartilhar. E o primeiro capítulo que eu quero ler eu não sei até onde, mas é o Salmo 103. Convida-se a renovação pelo amor de sua casa. Vamos lá. Bendize ou me ama ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize ou me ama ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. É Ele, aleluia, que perdoa toda a tua seguinte iniquidade e sala todas as feridas. Que redime a tua vida da bendição e de coroa de benignidade e de misericórdia. Que a tua boca de bem e de sorte. Que a tua mocidade se renova como a águia. O céu vai justiça juízo a todo sofrimento. Pelo todo o seu caminho, amor sem seu vento, ao filho de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor. O caminho encante em louca minimidade. Ele os amores do tem de um ao outro. Eu quero botar meu bolsinho e dar começar a falar de alguma pessoa. Que são essenciais para mim. Eu queria começar agradecendo minha paz, meu pai, minhas mães, minha mãe, primeiramente minha mãe que lutou muito por mim no tratamento e que me dedicou muito para que melhorasse motoramente na minha coordenação motora, em que correu, suou, em que até hoje me ajuda diariamente, todo dia, a toda hora, que vai tudo por mim. Muito obrigado, mãe, eu te amo. É tudo aquilo que a senhora merece.
mas amo muito a senhora. E agradeço por tudo que a senhora faz por mim. Quero agradecer a meu pai, a minhas mães, pela confiança. Eu sou uma pessoa de muita personalidade, às vezes não é fácil lutar com ele, está comigo. Mas obrigado por ter me comentado. Obrigado pela lembrança, pela felicidade de hoje. E obrigado por tudo, pela conversa, pelo momento bom. Minha mãe Débora, Camila, ela dava só pequeno helado. Quando era pequeno, eu e Camila brincava direto. No banheiro e a gente ficava lá, tomando banho, brincando direto, colocando água na secura, não sei se ela nem faz mais. Muito obrigado, pelo carinho, pelo dia a dia. Obrigado. Eu não poderia terminar os agradecimentos sem falar de Tia Mary. Na realidade, ela não é irmã de sangue da minha mãe. Ela é irmã da minha mãe, sobrinha da minha avó. Mas posso dizer que Tia Mary é minha segunda mãe. Ela faz tudo por mim. Ela sempre está disposta a me ajudar. Com seu carinho, com sua dedicação. Infelizmente eu não tenho foto com ela porque ela não tira foto. Mas quero aceitar que nesse sono é muito importante ter pessoas no meu dia a dia como Tia Mary. E eu tenho a agradecer a ele pela vida dele. Eu quero voltar para tocar um primeiro hino e depois volto para falar mais coisas. Tem muita gente para me falar. Como Tia Mary. Transfira seu auxílio você não paga nada por isso, é de graça. E seu dinheiro cai na hora. Depois disso. Não dá pra tocar um volume. E depois vai falar mais. Agradecer por tudo que o Senhor me fez bem, por conta de tudo que Ele tinha. Senhor, a gente dá uma instituição que cai com o meu coração. O beleza da mente para ti, Senhor. Aleluia. Eu passo a pensar o que eu era. Aleluia. E volto a pensar o que tu fez por mim. Senhor, eu sei que tu mudaste minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou.
agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que tu fez por mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Aleluia. É verdade. Continuando aqui, essa conversa, essa perspectiva, essa vale da minha casa, agora quero falar da minha família Israel. Tia Bilene, tia Sueli, tia Suelene, São Conde Murelli, como a minha mãe, mãe, onde é primeiro, mas cada um é digna de minha admiração, de meu amor, muito. Morei 12 anos vizinho à casa de tia a Bilene. Tia Bilene é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa alegre, é uma pessoa, mas também é uma pessoa sensível. Quero estar aqui ela, quero estar aqui Celina, minha filha, cague no Nintendo, cague no videogame, no Mario, em todo Mario que ela, quem tem ela joga, ela cena, ela jogava. Ia muito ficar comigo. Enfim, é muita gente, não vou ter capacidade de falar de todo mundo, mas quero ajudar mais próximo e entender a dor da minha família. Eu amo amar. Amar é muito bom. E a pessoa que estou falando aqui, eu amo. Da minha família, daqui a pouco vou falar dos meus amigos de orgulho. Quero falar também da minha tia parte de pai, tia Karina. Tia Karina é uma senhora, e quero que a senhora vença. É famosa da senhora. E quando eu era pequeno, tia Karina, a senhora me secava o pato e me olhava. E me olhava e aquilo era tão gostoso, tia Karina. Pena que hoje a senhora não consegue fazer, não é? Pela idade, fica atenta. Mas beijo, tia Karina, a senhora. Tia Liane, essa pessoa alegre,
contente de a Eliane, de uma depois, assim, excelente homem, ser humano, pai, muito boa de conversa, tem uma boa saudade do Senhor. Vá lá, vá, enfim, toda a minha família eu quero dedicar essa live. Dizer que eu amo vocês, gente. Agora eu não deixo a gente. Tá todo dia vendo aonde mais amo você. E pra começar a falar dos meus amigos. Quero falar de Aninha. Que vão a primeira amizade que eu tive no ano de 2016 foi através de Aninha que conheci a política. Porque ela começou a me levar para a Câmara de 2006, que ela carpade para o governo, eu estava no Senado. E o amor pela política de Deus foi ela que semeou. Mas falar de Aninha é muito além da política. Falar de Aninha é uma pessoa que fazia tudo por mim quando eu estava na casa dela. Estava comendo na minha boca, encovava meus dentes, me dava banho, tinha coisa fazendo para me botar para lá evangelizar. Era maravilhoso, tá todo dia lá em Aninha, pentear o cabelo dela. A gente tinha uma relação de mãe e filho. Eu te amo, Aninha. Te amo muito. Espero que você nunca se esqueça disso. Foi com a Aninha que a gente meu primeiro evento esportivo no ginásio Pedro Cialins. Falar de um amigo do meu segundo pai, de Fernando, você sabe que nossa amizade foi uma coisa meteórica, foi muito rápido. E ele vai ter pela sua amizade e pela sua vida, Fernando. Foi com você que a gente me pelo jogo de futebol no campeonato. E Fernando, eu quero lhe agradecer pela amizade, pela sua confiança. Eu quero lhe agradecer pelo seu tratamento comigo. Enfim, Fernando, por tudo. É você que é bocudo. Quando eu tô triste, para chorar, para conversar, para desabafar. E você nunca me abandonou na vida. Muito obrigado. Boleta, amizade. Boleta, relação que nós temos. Perdoe, Fernando. Se uma vez como outra, certo de bom, impulsivo, paciente, mas sabe, meu amigo, que eu amo você. Perdão, gente. Falar de quem a gente ama é emocionante. E não acabar ainda, porque ainda tem uma pessoa e ponto em questão que mais. Ainda demais, tem pessoa que não posso esquecer nessa live. Antes de tocar o hino, obrigado, Jesus, e te abençoe.
Fernando, te amo. Obrigado por tudo, meu amigo, meu pai. Saindo de Fernando, quero falar de Tássia. Tássia, muito, você é mais que uma amiga. Você é uma irmã. E minha idade aqui a gente passou junto. Você se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. Tássia, eu já lhe disse, e vou dizer publicamente, eu fui candidato em 2016, e minha candidatura era um sonho. Porque eu queria ser candidato, porque eu amava a política. Mas essa candidatura virou pesadelo, porque não tinha estrutura. A pouca estrutura que tinha era sedenta, e não tinha capital para investir. Eu não tinha nada, nem ninguém. Eu me lembro que na primeira ganhada que fui, eu me senti muito humilhado. Eu não conhecia a taça. Foi eu e minha mãe na ganhada, e eu me senti humilhado. Porque não pode parecer que eu era candidato, eu tinha. Eu ficava de um carro e outro carro, eu ficava tendo que fazer sinal, que falar, que gesticular para falar no meu nome. Enfim, como política, não vamos pôr, não falei uma pena. Mas você, minha amiga Dada, minha irmã, você fez tudo, vale a pena. Porque lhe conhecer é muito pouco. Deixa eu me dar. É privilégio. Lhe considerar ele, considero e dizer, minha irmã, é maravilhoso. Você alega a minha vida. Você alega meu dia a dia. Você dizia para mim, em determinado momento, eu não entendi a sua coisinha. Isso te incomodou, mas sábados, que eu te amo muito. Eu te amo muito, Tássia. Você é minha irmã. Você mora aqui. Você fez tudo pela pena. Se fosse você, meu sonho de ser candidato, tinha ficado pesadelo. Mas você fez tudo valer a pena. Toda a dificuldade, toda a desdém. E é bom aqui tocar outro hino, mas é bom terminar falando de uma dente, falando de Ariela, para quem não conhece de nome, irmã do dente Ariela. Sou uma pessoa aritbã, que vende titi, que vende salada. Minhas amigas, muito obrigado pelo cuidado que você tem comigo diariamente. Muito obrigado pela atenção, pela paciência, pelo carinho, pelo amor. Eu amo você.
Essa mãe poderia abarcar tudo que fosse fácil comigo. Estou com muita saudade. Eu amo você. E quero dizer aqui a todos que me ajudem, a minha família. Eu amo você. Eu não dou nada, mas conte comigo. E para finalizar, quero falar da mãe. A associação Marco Amor de Mozoró. Conhecer você é privilégio. Poder ajudar um pouco, mesmo na minha insignificância, é uma honra. Vocês são mulheres e homens de valor, dignos de admiração. Eu admiro você. Conte comigo. Eu não sou nada mais. Eu sempre estarei aqui para a mão. Quero mandar um alô para a Elisângela e família. João Neto, Elisôcio, Cecília. Quero mandar um alô para a Fernanda, André, Lucas, e Marana, e Marcos, Josué, Cassiano, Marcelo, Bianca, irmã Ana Paula, a mãe de Udi, minha querida Dona Ilha, uma barbatiola. Enfim, eu não vou aqui conseguir dizer o nome de toda mãe, mas toda tem minha admiração, o meu carinho. Eu amo conhecer a mãe. Muito obrigada por me dar o privilégio de participar, de ajudar na minha significância. Agora sim, a gente está filmando Corno de Viena. Obrigado, Jesus. Depois vamos ler aqui mais uma palavra e daqui a pouco terminar. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, porque o caminho de mim, tu és do homem correr. Obrigado por contar que nesse caminho eu sou com você. Obrigado, Jesus, meu amigo. Sem nada e ninguém pode me separar desse amor de antes que eu existisse. Amor reservado pra me libertar. Obrigado, Jesus. Aleluia, obrigado. Aleluia. Porque um dia por mim foste crucificado e hoje posso andar em tua luz. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Porque santo
Aleluia. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado. Jesus, posso compreender Aleluia. o preço que pagaste pra minha alma livrar. Obrigado, eu sei que iria morrer, se crucificado não fostes em meu lugar. Obrigado, Jesus, grande amigo. Anjos e potestades não podem impedir este plano para libertar-me e eu poder te servir. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque um dia por mim foste crucificado e hoje posso andar em tua luz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por teu sangue vertido por mim e o caminho que ao céu me conduz. Tem muito a acontecer. Pois é, alguém vai acabar aqui, sabe? Mas não vai acabar. Como é um agradecimento. E para finalizar, quero agradecer a todos que fazem parte do meu dia a dia na empresa. Que me tratam com carinho, com gentileza. Que às vezes precisa muito para me auxiliar mesmo. Obrigado a todos. Obrigado. Se for para me agradecer a todo mundo, é ficar aqui oração. Mas ele agradece a todos e agradecer também a todos que participaram da minha vida escolar. Muito obrigado, meu povo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.